Olá, Guarulhos, boa noite. Olha, tô aí na tua casa de novo hoje. Tô adorando fazer as pautas do programa. A gente passa por muita coisa aí, mas vale muito a pena, porque é para entrar aí na tua casa e procurar levar o melhor, né? E levar principalmente a alegria, sabe? A alegria que a gente tem de fazer e estar levando informação, trocando informação. Por quê? Porque Deus ele está presente o dia todo, o tempo todo nas nossas vidas e cuidando de nós, né? E daí o bate-papo é para isso. O bate-papo, hoje eu trouxe duas mulheres maravilhosas, uma amigona, irmã. Eu falo que eu sou a terapeuta dela, ela é minha terapeuta. E a bispa Fabiana e a Daniele. A Daniele, que me apresentou e eu estou encantada com o trabalho dessas duas. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês das duas. A doutora Daniela é uma grande psicóloga da nossa cidade, uma pessoa assim, referência, né? A Daniela é especialista em luto, né? E a bispa Fabiana também. A Daniela falou, uma pessoa extremamente mais do que especial, né? E que está abençoando assim muitas vidas, muitos corações e está levando a palavra muito adiante, né? E é isso que Deus quer, que a gente leve a palavra. Então, não é? Então eu vou pedir para que a Dani fale oi para vocês. Boa noite, e agradeço a Malvina mais uma vez por estar aqui no programa, né, o Bate-Papo com a Malvina Russo. Estava com saudades, confesso, e um prazer e um privilégio estar aqui junto de vocês, junto com a Bispa Fabiana. Não, é uma honra. Bispa, primeira vez aqui no meu programa, estou muito honrada de tê-la aqui. Boa tarde a todos, né? Boa noite ou bom dia, porque a gente não sabe o horário que vão ver, né? Mas estamos aqui, né, para a glória de Deus, né, prestigiando este momento, falar um pouco, né, da espiritualidade, falar um pouco da palavra de Deus, do cuidado com pessoas, cuidar de almas, né, que é muito importante. Eu agradeço por essa oportunidade. A gente que agradece. E o assunto hoje é psicologia e espiritualidade. Então, acho que esse tema é um tema que a gente tem muito que falar a respeito, né? Mas eu vou pedir, antes de falar no tema, eu vou pedir para a doutora Daniela me contar um pouquinho, Dani, o que te fez, o que te levou para a psicologia, o que te levou para se especializar em luto, que é uma coisa difícil, que as pessoas, né? E você é uma pessoa tão querida, assim, eu converso às vezes com alguns pacientes teus, eles falam, nossa, ela é muito especial, porque você ama o que você faz. Então, conta como você chegou nessa profissão. Olha, a cabeça volta, né, muitos anos atrás, onde, assim, em relação à psicologia, eu sempre tive muito apreço e muito carinho. Quando eu fui para o universo do luto, a minha família, já há muitos anos, eu brinco que eu nasci no cemitério. Já trabalhava dentro do cemitério da cidade de Guarulhos há muitos anos. Começou com meu avô. E quando eu estava em meio ao curso de psicologia, o meu tio, que trabalha no cemitério até hoje, me fez um convite para conhecer o trabalho de enlutados dentro do cemitério. E ali, ainda estudando, fui conhecer o trabalho do luto e, no meio do percurso, houve o convite para fazer parte do trabalho com as famílias enlutadas em momento de velório, sepultamento, cremação, dentro do cemitério. Ali começou um desenvolvimento de toda uma paixão. Por conta desse trabalho, dentro da faculdade, um professor me deu a oportunidade de fazer um trabalho de luta infantil. E, em um momento de oficina infantil, em dia de finados, eu levei esse trabalho do cemitério para dentro da faculdade e a repercussão foi muito grande. Foi aí que eu fui convidada a fazer parte do Tratado Brasileiro de Perdas e Lutos, né? Acabei escrevendo um capítulo do livro em São Paulo, e de lá para cá eu falo que até hoje não pertenço, né, a instituição, o cemitério, dentro, trabalhando ali, atuando dentro,
e fui para o consultório com o Instituto de Psicologia, mas eu falo que eu nem saio de lá e, ao mesmo tempo, as pessoas ainda me veem nesse movimento de, mesmo estando em situações de velório, me procurando com ajuda, diferentes tipos de mortes, né? Em vários contextos, até hoje, eu sou chamada, e é um trabalho assim essencial, extremamente importante. As pessoas ainda desconhecem o trabalho da psicologia no luto, e cada um reage de uma forma. Não tem como nós pegarmos um script e dizer, olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Não, porque as peculiaridades envolvidas no luto são diversas, né? Então, você precisa atentar. É criança, adolescente, adulto, tipo de vínculo. O momento da pandemia foi um momento extremamente desafiador, porque eram as mortes ali onde não se podia ter um ritual de despedida, o qual o Brasil luta tanto para que esses rituais permaneçam, né? Porque as pessoas já estão abrindo mão dos rituais de velório, e nós, brasileiros, nós damos muita importância ao ritual sobre qualquer coisa. Falo, tudo vira uma reunião, tudo vira um momento de nós confraternizarmos, de estarmos juntos. E na pandemia, isso também foi um outro problema, porque esse movimento de união, ele teve que se apartar. E nós tivemos que fazer, eu fiz diversas lives no ano da pandemia, nós trabalhávamos quase que 24 horas, incentivando as pessoas a continuar se encontrando de maneiras diversificadas. Então, eu falava, olha, você consegue mandar uma cesta para um amigo? Monte uma cesta ou compre uma cesta e peça para entregar, para que esse elo de amor, de comunhão, ele possa se estabelecer, porque nós somos contatos, né? Nós não sabemos viver de forma isolada, e o isolamento foi um problema muito significativo dentro da tangente emocional e espiritual que nós estamos trazendo aqui na noite de hoje, e que as pessoas precisam cuidar. Então, as mortes vão continuar ocorrendo, né? Faz parte da nossa vida, mas o lidar com a morte precisa se tornar conhecido, porque a dor da separação, ela é um desafio. Por mais que nós saibamos que a morte é a única certeza que nós temos aqui, nós precisamos entender como lidar com esse movimento, né? Como lidar neste momento, respeitando o processo de cada um. Então, a psicologia no luto, eu me torno amante, apaixonada, eu amo mesmo, e não me vejo desvinculada, porque ele é extremamente necessário. E no ano da pandemia, um pouquinho depois, 21, 22, eu fui fazer neuropsicologia, para entender o que estava acontecendo com o cérebro das pessoas no momento do luto, com tantas inibições de possibilidade de despedida, né? De você ver um ente querido seu dentro de um saco, onde antes nós não tínhamos, era o inverso de tudo isso, era um nome que ali, a ausência da aceitação daquilo, porque é inaceitável, mas era uma condição imposta, não tinha como ser diferente. Então, quanto mais nós soubermos lidar de uma maneira que somos humanos, né? Eu falo que tem que chorar sim, não tem que ser forte, o mundo já nos pede para ser forte em tantas situações diversas, e no momento do luto, não, nós perdemos alguém. Então, nós precisamos expressar alguém ou algo, porque nós tivemos perda de status, nós tivemos perda de trabalho, perda do animal de estimação. Foram muitos lutos, né? Foram muitos lutos. Muitos lutos. E o luto do animal de estimação, por exemplo, ele ainda não é reconhecido pelas pessoas. A psicologia sabe da importância de tratar uma pessoa enlutada pelo animal de estimação, mas a sociedade muitas vezes não. E aí esse enlutado, às vezes, não tem lugar de É preconceito. Às vezes, né? Preconceito muito grande. Dizem, compra um outro bichinho, coloca lá. Mas não é sobre isso. Né? Não é dessa forma. Então, a mim, é um trabalho que eu não vejo parar tão cedo. E também você fez um trabalho no presídio, né, doutora? Como que funciona? Que tipo de trabalho era esse? Sim, foi no ano de 2022, eu fui convidada a ministrar aula na formação de policiais penais. Eram policiais que iriam atuar dentro do cárcere, né, que era ali dentro da SAP, na verdade, e eu ministrei aula para algumas turmas até o ano passado, e o meu trabalho era falar da importância da saúde emocional, era relações interpessoais dentro do contexto do trabalho. E o que eu passava ali para aqueles policiais era que o trabalho já era tão desafiador, o quanto eles precisavam se cuidar das famílias, porque naquela ocasião em que eu ministrei aula, em todas as turmas, eles não eram
daqui de São Paulo, eles eram do interior de São Paulo. Então, eles tinham deixado as suas famílias, alguns filhos estavam para nascer, as esposas gestantes, e esse desafio da separação enquanto da formação e sair a listagem para que eles pudessem voltar para próximo da cidade ou perto. Então, eram aulas muito gostosas, né, de poder ministrar. Parecia mais um grupo ali terapêutico do que uma professora ali dando aula, né? E foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa mesmo. E eles, até hoje, na verdade, eu digo, de vez em quando eles me chamam, ai, professora, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Aquilo que você falou me lembrou muito uma matéria, um assunto tal que nós discutimos, e eu falei muito do autocuidado, o quanto nós precisamos nos cuidar, principalmente pelo avanço das doenças psicossomáticas, porque tudo hoje, o nosso corpo, por uma mudança de mundo extremamente significativa de 2020, né, para cá, da pandemia da Covid-19, então o nosso corpo ele está falando, né? O nosso metabolismo ele está falando, né? Então as vias endógenas estão ali sendo acometidas por esses desafios que a nossa rotina está nos trazendo. Então era o que eu mais gritava, eu falava que eu não falava, eu gritava para eles no sentido de se cuidem, né? Cuidem do momento onde vocês precisam descansar, o momento onde a terapia, quem tem a possibilidade de fazer uma terapia, estar dentro de um setting terapêutico é muito bom, mas se você tem, né, a sua crença, cuide, né, da sua espiritualidade, do seu vínculo com Deus, da sua intimidade com Deus. Às vezes, estar diante dos amigos, nós estamos aqui em uma gravação, numa entrevista, mas assim, isso daqui, o quanto muitas vezes é terapêutico. E nós precisamos encontrar cada um dentro de si o que favorece, o que potencializa para que você seja um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, um bom profissional. Porque se nós não nos cuidarmos, as doenças elas vieram e elas estão tomando conta de uma maneira muito desafiadora e muito triste, né? Porque muitas pessoas estão indo embora por ausência de autocuidado. Verdade, e ainda mais nessa área, né, da polícia, que ele lida com o psicológico dele, tem que estar muito forte, né? Não é? Então, agora eu quero saber de você, da bispa, por quê? Onde foi essa tua procura? Assim, por Deus, não sei se foi procura ou se foi encontro, né? Mas queria que você contasse um pouquinho, porque você é tão jovem e já é uma bispa e muito respeitada. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da tua trajetória. Bem, sim. Então, começou por conta de uma dor, né? A dor. A dor profunda, ela faz com que a gente busque a Deus, né? E eu acho que todas as pessoas que tivessem uma dor profunda, procurassem ajuda psicológica e a espiritual, ela tem, né, um respaldo nessa parte, né? Então, eu perdi minha mãe, tinha 17 anos, né? E depois que a minha mãe foi embora, eu fiquei com muita responsabilidade com os meus irmãos, né? Tinha uma irmã, né? E cuido de uma irmã acamada que passou por uma situação difícil. Então, quando essa minha irmã passou por essa situação difícil, ela estava, né, desenganada pelos médicos, né? Ela estava desenganada pelos médicos, né? Ela passou 3 meses na UTI. Então, eu comecei a buscar ajuda desesperada, né? Eu acreditava muito no espiritual. Quantos anos ela tem? Ela tinha 32, hoje ela tem 40. Então, eu fui buscar, né? Comecei a ir para as igrejas, né? Clamar a Deus, pedindo a Deus que não levasse a minha irmã, né? Porque é minha única irmã por parte de pai e mãe. Então, ali eu comecei a buscar mais a Deus, eu comecei a frequentar mais a igreja. Enquanto ela estava lá, e só tinha eu para cuidar dela, como só tem até hoje. Então, enquanto eu estava em casa, eu tirava um tempo para ir na igreja, né? Então, eu tive muita resposta de Deus nessa parte. A resposta de Deus. E sempre Deus usava as pessoas para falar para mim que não era para a sepultura, mas sim para a glória de Deus. Né? Então, na passagem, né, de quando Jesus, né, ele está junto com Marta e Maria, que ele fala, né, que é João capítulo 11, que ele fala para Marta e Maria que Lázaro não está morto, que tudo é para a glória de Deus. E assim foi. Então, ali, depois disso, passei um processo muito grande com a minha irmã e comecei a ter fé. Então, quando a gente passa por uma experiência espiritual profunda, como eu passei, com uma pessoa na UTI, de você falar com a pessoa te responder, e os médicos falar, não, você está doida. E eu falar, não, eu senti. Então, a experiência profunda que eu tive foi dentro de uma UTI, durante 3 meses e 23 dias. Ali eu vi pessoas morrer, ali eu vi pessoas ir para casa, e eu vi a minha irmã naquela situação, em coma induzido. Quando tirava o coma da minha irmã, ela se batia demais.
E os médicos falavam que ela não ia sobreviver, que ela, se sobrevivesse, ela ia ficar com sequelas gravíssimas, que ela não ia comer mais, que ela não ia andar mais. Então, ali eu falei, não, eu não aceito, porque a minha irmã entrou aqui andando. Então, eu creio, eu falava para os médicos, eu creio que ela vai sair daqui andando. Então, comecei esse processo. Então, ali eu comecei a ativar a minha fé, alimentar a minha fé. E, depois disso, né, ela saiu, realmente, hoje eu cuido da minha irmã, já tem 8 anos sozinha, né, ela tem as suas limitações, tem sequela sim, só que ela come normal, ela não depende de medicação nenhuma, então eu vi a mão de Deus. Sim. Quando a gente busca Deus verdadeiramente, a gente vê a resposta. Sim. Deus, ele age na sinceridade do nosso coração. Então, aí, a partir do momento da minha irmã, nasceu esse desejo muito grande por almas. De mesmo que a pessoa está ali desenganada, e a gente clamar, e Deus, ele pode agir, reverter este quadro. E isso que me fez, sabe, buscar cada vez mais. E depois disso eu comecei a frequentar. Comecei a passar pelo processo. Eu bebia, eu fumava. Então, comecei a passar pelo processo de libertação. Depois que eu passei pelo processo de libertação, eu fui buscar o batismo com o Espírito Santo. Depois disso, eu fui batizada. E depois, Deus ele foi me levantando. Foi assim, uma coisa, sabe, surreal, que só Deus pode fazer. Então, Deus ele foi me levantando, até que chegou um ponto de Deus entregar uma obra na minha mão e do meu esposo. Então, o desejo de cuidar de almas é isso, porque, por muitas das vezes, uma dor profunda, ela pode gerar uma cura espiritual. Porque nós falamos muito da alma. Se a nossa alma estiver bem, o nosso corpo inteiro vai estar bem. A nossa alma é o princípio de tudo sobre as nossas vidas. Então, uma alma, ela estando cuidada, a saúde dela vai bem, o emocional dela vai bem. Eu digo que o que muda aqui, muda o falar e muda o coração e muda as atitudes. E se a gente não estiver uma orientação dentro da palavra do Senhor para a gente prosseguir, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, por conta de dor. Porque a dor na alma é algo que só Deus pode curar. É só Deus. Então, para mim, cuidar de pessoas hoje em dia, para mim isso é maravilhoso. É uma dádiva de Deus, Deus ter me escolhido. Né? E desde quando eu era criança, eu passei por muita situação. Né? Por muita situação, com pai, com mãe, o pai alcoólatra. Muitas coisas eu passei. Eu cuidar de uma casa, ficar responsável por uma casa, depois que a minha mãe faleceu, tendo 17 anos. Então, a responsabilidade, ela me chamou. Ela me chamou. E essa responsabilidade é com almas, com pessoas. Então, hoje, eu consigo, sabe, entender o propósito de Deus sobre as vidas, sobre as almas, né? Porque Deus, ele ama todos. Ele ama todos. Então, hoje a gente tem um trabalho, já estamos com a igreja há 4 anos. Então, há 4 anos a gente cuidando de pessoas, né? Cuidando de almas, pessoas que, por muitas das vezes, querem desistir, pessoas que me ligaram de madrugada, olha, eu não estou aguentando mais, eu vou tirar minha vida, eu não quero mais passar por isso, eu estou com uma dor assim, isso está me dando. Não, a gente, dentro da palavra, uma oração. Como a oração tem força. Não, como a oração tem efeito. Muitas das vezes, a oração não precisa você estar aqui, ó, com a pessoa aqui, como nós estamos. Mas, se a gente aprender a usar o celular, a gente pode salvar uma alma do outro lado. Então, muitas das vezes, a gente não entende uma dor de uma pessoa. E, muitas das vezes, a pessoa não sabe por que ela está passando por isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que nós vivemos em uma guerra espiritual. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Às vezes, a pessoa fala, vou me matar por conta que o meu pai não me dá atenção, a minha mãe não me dá, porque eu fui abusada e não consigo prosseguir, eu não consigo seguir família, eu não consigo crescer, tudo que eu ponho a mão não dá certo. Por quê? Porque a gente vivemos em guerra. A palavra do Senhor fala que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, é espiritual. E quando nós entendemos que a nossa guerra é espiritual, os nossos olhos espirituais ele abre. E aí a gente consegue compreender muita coisa. Peraí, isso daqui não era desse jeito, por que está agora? Alguma coisa está fora do lugar. E, para isso, a gente precisa o quê? De um caminho. A gente precisa seguir uma palavra. E, quando a gente começa a seguir a palavra, a gente entende. Não que as nossas dores vão acabar. Não, mas a gente vai aprender a lidar com cada uma. Isso que a pastora está falando é muito verdadeiro, porque, assim, as pessoas precisam ter fé.
Fé, independente da religião, porque eu vejo, né, a oração que a gente fala, eu vejo por mim. Eu tive essa experiência do hospital, de estar no hospital e falar, ó, eu fui para o hospital com 30% de oxigenação no cérebro. E daí cheguei lá e falei, olha, né, eu ouvi as pessoas falando, ouvi ao redor, mas eu não tinha condição de movimento, eu só estava vendo aquilo, né? E eu estava indo embora. E eram tanta gente, então eu tinha a Quitéria, que ia lá na igreja, que tinha o pastor dela, trouxe o óleo de unção. Aí a outra foi na igreja Nossa Senhora de Fátima, na Tranquilidade, o pessoal da igreja. E engraçado que eu fui operada no dia 13 de maio, que eu pus a válvula no cérebro, onde eu não tinha oxigenação, e a pressão, né, minha cabeça estava para explodir com água. E daí, aquela reunião ali no hospital, aquela coisa assim, olha, não esquece de levar para o centro cirúrgico com você o terço da Nossa Senhora de Fátima, lá do Padre Kleber, lá da Tranquilidade. Não esquece de levar o óleo de unção. E eu lembro que eu tinha todos eles no quarto, porque as pessoas davam para os meus filhos e falavam, as pessoas estavam ali, porque um monte de gente foi para o hospital. E, assim, era de todas as religiões. Aí tinha o pessoal do centro, lá não sei onde, que estava rezando por mim. Então, no dia, quando eu fui para o centro cirúrgico, eu fui tão forte, sabe? Eu só via assim Deus. Eu agradecia a Deus, né? Eu ficava vendo aquele movimento e falando, Deus, é o Senhor, é o Senhor. Todos eles estão pedindo por mim, mas é o Senhor. E quando eu fui para o centro cirúrgico, eu sentia aquela luz, aquela energia, das orações de todo mundo, né, de tudo. Então, a oração olha, tem que fazer oração, e tem que acreditar, e as pessoas têm que ter fé. Eu não consigo entender, viu? Você que lida com a religião, né? Tem pessoas que falam, eu não acredito em nada, que não têm fé. É o ateu, né, que se fala, né? É difícil, porque se você for ver, por que ela não acredita em nada? É uma pessoa que se decepcionou com algo profundamente. Sim. Porque não tem como hoje, né, tudo que vivemos, que nem foi falado da pandemia, a gente não seguir uma religião. A gente não tem uma crença. Né? Porque aquele tempo, se você for ver, muitos clamaram ao Senhor. Muitos clamaram ao Senhor. Né? Ali o povo começou a clamar ao Senhor, o pessoal fazia reuniões em porta de hospitais. Ali todo mundo teve que crer no Senhor. Não é? Então, se a gente vê hoje, por que as pessoas falam que não acreditam em Deus? Por quê? Porque ela tem alguma decepção, uma dor não curada. Né? Às vezes o coração da pessoa se fechou, a pessoa se endureceu, né? Por alguma situação. Então, a gente tem que saber chegar, porque a gente tem que analisar a causa, porque tem pessoas, junto com a psicologia, tem pessoas que não conseguem se abrir. Tem pessoas que passou por abusos, por situações, que a pessoa fala assim, não, se Deus existisse, eu não teria passado por isso, Ele não teria permitido eu passar isso. As pessoas julgam muito isso. Né? Mas aí as pessoas precisam de uma ajuda para poder entender. E se a pessoa não se abre, não é verdade? Fica difícil, mas qual que é a nossa parte? É que foi falado, que a senhora falou, que o povo, quando a senhora estava no hospital, tinha uma grande intercessão. Sim. Isso é o poder da intercessão. O poder da intercessão é para isso, para quebrar as fortalezas do mal. E quando todos se reúnem, independente, eu estou aqui por esta causa. Quando todos se reúnem por uma causa, o céu ele se abre. As forças do mal se quebram. Então, se as pessoas entendessem que a fé, ela move montanhas. É tão bom quando a gente tem esse sentimento, quando a gente acredita, né? E a gente tem esse alívio. Esse alívio, uma certeza, parece que arranca de dentro da gente toda uma angústia, e você acredita. Uma esperança. Você fala, mesmo... seja feita a sua vontade. É isso independente, não é? Seja feita a sua vontade. Então, a decisão está nas tuas mãos. O que acontecer para mim vai ser o que o Senhor quiser. E eu digo que isso tudo, o princípio de tudo isso é o amor. É o amor. É o amor.
É o amor. Porque se a gente tem amor, né, Jesus ele resumiu os mandamentos todinho de Moisés em 2. Né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente se ama, a gente consegue amar o nosso próximo. Então, eu aprendi isso por uma luta espiritual, uma guerra espiritual entre a vida e a morte. Porque o que acontece? Nós vivemos nesta guerra entre o espírito da morte, não é verdade? O espírito da morte ele existe, o mundo espiritual ele existe. Só não é contemplado com os olhos físicos, mas ele existe. Então, nós vivemos uma guerra todos os dias. Tem dias que a gente está super bem, tem dia que a gente fica mal do nada. Bate o desânimo, bate uma angústia, depressão. Será que aquelas pessoas realmente que tentam tirar a sua própria vida, elas querem isso? Não querem. É porque elas estão no momento de dor. E a palavra do Senhor fala em Efésios, né, capítulo 6, a partir do seu versículo 10, que a gente tem que se revestir das armaduras de Deus, que é a palavra, né? Que é a palavra de Deus. Se nós se revestirmos da palavra de Deus, se revestir de oração, e nós estarmos vigilantes contra as astutas e as ciladas do adversário, a gente vence o dia mal, porque o dia mal vem para todos. E é engraçado porque assim, a gente estava falando aqui um pouco antes de começar da pandemia, né? Que a pandemia foi uma guerra mesmo que a gente viveu. E o pós-guerra foi mais difícil do que a própria guerra, porque durante a pandemia ficou todo mundo em casa, mas tinha live, tinha a internet que dava, que a gente acabava falando com as pessoas, e tinha aquele monte de morte que a gente não podia ver, não podia ir lá. Até facilitou um pouco na questão do luto, porque você vai no velório, você acaba, né, sofrendo, e daí você morreu, acabou ficando até... Morreu não sei quantos hoje, daí era conhecido, falava, meu Deus, então... Sabe, você já nem sabe, você já esperava. Já esperava. Isso foi muito... Era triste por um lado, né? Porque, ao mesmo tempo, aquilo foram se acostumando. E era muito triste, muito triste. E quem estava ali diretamente vinculado à morte sofreu muito. Porque nós que estávamos ali assistindo, vendo aqueles números crescer todos os dias, que parece que se tornou comum, aquela pessoa que perdeu, ela estava se sentindo sozinha, né? Porque não podia ter alguém ali para abraçar, abandonada. E muita revolta pela maneira como as coisas aconteciam. Mas eu concordo contigo tranquilamente. O pós-guerra, se assim nós podemos chamar, foi muito mais terrível, mais terrível. Até porque, antes da pandemia, a gente estava vivendo um tempo muito bom. Todo mundo viajando, todo mundo, por mais apertado que estivesse, todo mundo tinha dinheiro para fazer as coisas, não era? As pessoas estavam se sentindo livres para voar. Todo mundo fazendo plano, o ano que vem eu vou para a Disney, outro ano eu vou para Portugal, não é? Acho que nunca se viajou tanto antes da pandemia, não é? É verdade. E se você for ver hoje, não voltou a ser o normal. Não vai voltar mais. Porque o poder aquisitivo de todo mundo caiu, sabe? Mudou tudo, mudou tudo. As pessoas não acreditam. Daí é onde começou a ter suicídio, sim. Depois da pandemia, começou a ter suicídio porque as pessoas não enxergavam mais a vida que ela tinha. E é isso que a bispa comentou, até vieram muitas coisas na cabeça no sentido do amor e do perdão. Eu falo que tudo que nós vivermos na nossa vida, se nós colocarmos amor e perdão diante da situação, você consegue encontrar uma resolução para aquilo. Como as pessoas foram se afastando, e como o mandamento que ela trouxe, e às vezes eu lembro isso em meu atendimento, e mesmo que ali, como psicóloga, nós não temos uma crença atendendo. Tenho a minha crença, sim, mas ali atendendo o paciente, não. Então, eu digo, tem um mandamento que diz, amai-vos uns aos outros, como ela mencionou, como a ti mesmo. Então, se nós não nos amarmos, se nós não nos cuidarmos, como que eu vou fazer isso pelo outro? Então, quando aconteceu tudo isso da pandemia, que ao término as pessoas tiveram que voltar, elas estavam tão amargas com elas mesmas. Então, o que na nossa cabeça acreditou-se por algum momento que as pessoas iam se ajudar e tudo mais, isso não ocorreu.
E aí elas voltaram muito mais violentas, né? Nós tivemos aí o número de feminicídio crescendo, né? Abusos infantis acontecendo, crescendo. O suicídio não teve um aumento na pandemia. Ele está tendo a sua crescente pós-pandemia, infelizmente. Mas por quê? Como resultado. Então, ao mesmo tempo foi um choque muito grande, porque quem ali tinha a sua resiliência mantida, que já se cuidava, você via que, ao mesmo tempo que houveram números de divórcios, tiveram muitas pessoas que aproveitaram e casaram. Então, fizeram ali reuniões muito mais simplificadas, mas não deixaram de se casar. Pessoas que... Eu tive pacientes no ano de 20 e 21 que me disseram ser o melhor ano da vida delas, mas não eram pessoas que estavam ali inerentes à dor do outro pelo falecimento ou pela mudança de status ou qualquer coisa do tipo que possa ter ocorrido. É porque elas já se cuidavam e, no momento ali da pandemia, onde alguns tipos de profissões, algumas demandas tiveram a sua baixa, nos trabalhos dela, elas se ressignificaram, se reinventaram e tiveram uma crescente muito grande. E elas estavam bem e trouxeram isso para o seu entorno. Então, essa questão do autocuidado, de nós cuidarmos da nossa espiritualidade, porque nem tudo a psicologia vai alcançar. Sim. E eu digo para os pacientes, corpo, alma e espírito. Sim. Nós precisamos atrelar essa tríade para nós conseguirmos alcançar o nosso bem-estar. E, uma vez que nós estivermos bem, nós vamos manifestar isso ao nosso redor, onde quer que nós pousarmos a planta dos nossos pés. Né? Então, eu penso que as pessoas precisam entender isso. Elas precisam entender o quanto é importante se cuidar, se amar, para que você consiga fazer isso e multiplicar esse tipo de sentimento, esse tipo de condição para as demais pessoas. E buscando ao Senhor, né, aí, ok, que é a Dani falando, né, ainda que tenha psicologia, mas eu não vejo as pessoas não alcançando uma paz interior, uma paz diante dos amigos, das famílias, se o Senhor não estiver na vida delas. Exatamente. E isso tudo que fez a união dessas mulheres aqui, porque daí a bispa conheceu a doutora e convidou-a, né, para fazer uma palestra sobre o suicídio. Né? Sobre o suicídio, né, no Setembro Amarelo, né, lancei o convite para ela, e ali a gente já começamos a se aproximar, e eu falei, nossa, mas que coisa boa, uma psicóloga, né, junto aqui na igreja com a gente para fazer um trabalho com almas, né? E aí eu sei que aí ela começou a frequentar, e aí isso, aí começou a surgir outras agendas para ela, e daqui a pouco ela começou a pregar mais a palavra do Senhor. Foi uma oportunidade para a gente, uma oportunidade para ela, de crescimento espiritual também, né? Na psicologia também, saindo fora do consultório, né? Porque Deus, ele quer que a gente vá para fora, né? Deus não quer que a gente vive só preso. Então, aí até ela chegou o ponto dela vir congregar conosco. Né? Antes disso, eu ainda falava, meu Deus, já pensou uma psicóloga aqui? Já estava me namorando. Né? Eu falei assim, meu Deus, e eu já queria muito, claro, né? Respeitando todo o momento, né? Porque tudo tem que ter uma direção de Deus, mas eu estava super ali animada, né? E aí, quando ela veio, eu falei, pronto, agora já é isso, já tem isso, já tem isso, já tem isso, já tem isso. E aí a gente começou a trabalhar juntos na igreja, e hoje a gente tem agendas juntas. É muito legal. Vocês têm um trabalho. Primeiro, vocês começaram com um trabalho com mulheres. Mulheres e casais. Conta um pouquinho desse trabalho com as mulheres. Com as mulheres, né? Então, a gente começou, sentamos e falamos, vamos fazer uma roda, né, com mulheres. A gente precisa fazer o trabalho com mulheres. Por quê? Porque o Ministério Igreja Aliança do Amor de Cristo, ele é composto muito mais de mulheres do que de homens. Então, hoje em dia, muito mais as mulheres estão procurando a Deus do que os homens. As mulheres estão buscando mais pelo casamento do que os homens, né, em algumas áreas, né? Em algumas situações que é isso. Então, a gente tem muito mais essa demanda de mulheres. Conseguimos trabalhar muito melhor com mulheres. Então, o que a gente fez? Vamos começar essa roda. E aí a gente começou a fazer essa roda, a Dani prepara tudo, né? Uma roda de opiniões, é uma roda do... Aconselhamentos dentro da palavra, tem orientação psicológica, espiritual, e tudo ali. E a gente faz uma roda, então ali a gente dá oportunidade para elas também falarem delas. Uma terapia, né? É muito bom. A gente faz dinâmica, tem lembrancinha, tem tudo. Sabe, coisas que assim as mulheres se sentem acolhidas. Tinha pessoas que hoje está conosco, que eram pessoas que viveu situações difíceis no seu casamento não estava bom, o que aconteceu? Essas pessoas se afastaram de Deus.
E quando se afasta de Deus, o inimigo ele entra. Então, hoje, a gente, com o trabalho das mulheres, a gente conseguiu trazer mulheres que estavam afastadas da presença de Deus e que estavam com o casamento praticamente destruído. Então, hoje a gente vê as pessoas, quando a gente está ali, as pessoas, olha, essa roda salvou a minha vida. Essa roda salvou a minha vida, sabe? E eu digo não só por conta, porque começou por mim. Começou por mim, porque depois que eu e a Dani se aproximamos, eu preciso, porque a gente que lidar com pessoas, a gente precisa também de uma ajuda psicológica. Não é fácil. Terapia de apoio, né? Terapia de apoio. Exatamente. Eu estava precisando muito também. E hoje eu digo assim que sabe assim, é um pilar maravilhoso, é uma base muito boa que eu tenho também. Então eu recebo, ela recebe, o que a gente vai fazer? A gente chama mulheres que levantam outras mulheres. É esse o propósito que nós temos. Não, e hoje a gente está precisando mesmo de mulheres que levantam outras mulheres, de jovens que levantem outros jovens e até de crianças, porque hoje a demanda está muito grande de crianças. Tem muita criança fazendo terapia, né, Dani? Muita criança, porque eu não sei o que acontece. Eu não sei se é o celular que afastou todo mundo. Não sei, doutora. Conta um pouquinho para a gente aí desse universo infantil que é. Nossa, o trabalho com criança, com adolescente, é um trabalho muito bonito, porque eu falo que os jovens, os adolescentes de hoje, as crianças de hoje, são muito diferentes de lá de trás, né? Mas eles trazem as demandas dele com muita facilidade quando, de um trabalho no consultório, você dá essa abertura, para que eles possam falar. Nós chegamos a fazer, lá dentro da igreja, um trabalho com jovens algumas vezes, e ali, quando eles veem a possibilidade de expressar o que eles estão sentindo e estão vivenciando, até meio que longe, às vezes, assim, dos pais, eles trazem essas demandas. E eu reconheço, sim, que a chegada da tecnologia ela é muito importante, né? Ela é muito positiva em várias circunstâncias, mas, muitas vezes, o que ela fez com os pais de hoje? Eu falo que parece, a minha impressão, que os pais estão hipnotizados, mas, assim, eu até entendo que a fala de hoje eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Mas, muitas vezes, o que nós verdadeiramente queríamos era um colo, era um abraço, era um olhar, era o que você fez, deixa eu ver o que você fez. Não era terceirizado, onde eu vou e eu dou para a pessoa um iPhone, ou seja lá o que for, né? Então, você percebe uma demanda de crianças ansiosas, assim, aumentando de forma gigantesca. O adoecimento, crianças com colesterol, com diabetes. E quando você olha o fundo de tudo isso de forma espiritual, de forma emocional, você encontra ali muito de uma carência, de uma necessidade de ser visto, de ser reconhecido pelo pai, pela mãe, por quem está próximo, né? E, de alguma forma, se esses pais não se trabalharem, não tem como nós alcançarmos e ajudarmos essa criança na sua completude, que foi o meu desafio pessoal, eu, Daniela, atendendo no consultório. Eu, infelizmente, isso não tem problema de eu dizer aqui, porque as pessoas já sabem, porque em todos os lugares que eu vou, eu conto, eu abri mão do atendimento da criança e do adolescente, não o Instituto Psicológico Recomeçar, a Daniela, porque eu me entrego muito no atendimento. Eu vou onde o paciente precisar, se eu estiver aqui no hospital, onde eu puder acompanhá-lo, que for necessário. A psicologia estar presente, eu estou. Então, eu vi essas demandas chegando no consultório, e quando eu chamava esse pai e essa mãe para essa conversa e tentar entender o que estava acontecendo na dinâmica do lar, e esses pais não aceitam. Então, eles dizem, mas eu dou de tudo, eu pago escola cara, eu proporciono passeios. Eu falo, então, mas tudo que o seu filho quer ouvir, não. Ele não quer que você diga sim para tudo. Ele quer ouvir um não. De jovenzinhas que estavam ganhando já carro dos pais, pacientes minhas, e assim, poxa, mas minha mãe me deixa ir para tudo quanto é lugar hoje. Eu queria tanto que ela dissesse, não, fica aqui com a gente hoje. Então, você ter que falar isso para os pais, mas eu também estou cansada, eu também quero o meu momento. Então, esse dinamismo, a maneira como as famílias, o sistema familiar está sendo conduzido hoje, é o que tem trazido muitos adoecimentos para a criança e para o adolescente. É um reflexo do que esse lar tem vivenciado no dia a dia. E quando você pega a espiritualidade, esse vínculo, essa intimidade com Deus, essa busca por Deus, você muitas vezes não encontra. Você não vê as pessoas trazendo isso como parte da vida delas. E os desafios vão se tornando cada vez melhores. Porque se estivesse melhor, eu falo, tudo bem. Mas não, o mundo está cada vez mais ficando mais estreito, eu falo. Sim. Parece que você fica meio que sendo colocado contra a parede. E que recurso eu vou utilizar? E nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração e buscarmos pelas ferramentas certas, para nós lutarmos de forma correta e vencermos tantas adversidades. Como a bispa disse, os problemas eles não vão deixar de existir, mas a maneira como nós vamos enfrentá-lo, encará-lo, é o que vai fazer toda a diferença.
Agora, bispa, a senhora, vocês, né? A senhora é uma menina, viu? Vocês têm feito esse trabalho com as mulheres e têm feito trabalho também com os casais, né? Porque os casais eles estão também carentes, né? Eu digo que essa pergunta que foi feita agora, em questão de filhos, ela vem através dos casais. Então, o comportamento dos filhos hoje é um reflexo. Então, por muitas das vezes, por os pais não estar conseguindo lidar no casamento, está afetando os filhos. Sim. Aí, o que acontece? Hoje eu trabalho e te sustento. Então, você não tem que reclamar. E hoje a comparação está adoecendo as pessoas. A comparação. Então, mas é porque esse tem. Toma, meu filho vai ter. Não é verdade? Então, aí a gente começou a trabalhar com essa parte também de casais. Por quê? Porque o casamento ele vive uma guerra. O casamento são pessoas diferentes. Tem dias que nós acordamos e não queremos olhar para a cara do nosso esposo. Os nossos esposos não querem olhar para a nossa cara. Por quê? Porque tem o dia mau. E se a gente, dentro da palavra do Senhor, não conseguir lidar com isso, por isso que tem casamentos rompidos, famílias sendo destruídas, né? Porque não deu certo. Por que não deu certo? É porque a gente não se entende. Mas espera aí, por que você não se entende? É porque a gente não quer renunciar. Então, o casamento, ele não é conto de fadas, ele é superação. Superação. Porque o casamento, ele gera fases, e nós passamos por essas fases. Até chegar um tempo que vai chegar o tempo da doença de um e do outro. Eles vão virar as costas um para o outro. Então, se não consegue hoje, né? Se hoje estão jovens e não conseguem suportar um ao outro, e cadê aquele juramento até que a morte nos separe? Então, não está tendo a morte, está tendo a divisão e está tendo o quê? A guerra familiar. Então, é onde que a gente começa. E o marido ele reclama disso da mulher, a mulher reclama disso. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer isso dentro da palavra do Senhor. Traz dentro da palavra do Senhor. Quando eles se unem na fé, também é diferente, né, irmã? Porque quando dobra o joelho e vai orar junto e pedir, né? Eu hoje estou com 60 e tantos anos e estou num casamento de 47 anos. Então, e a gente passa por todas essas fases que ela falou. Desde o jovem, quando a gente era jovem, a gente acabava brigando muitas vezes lá, né? É a fase de amadurecimento do relacionamento. Eu estou 24 anos, né, com meu esposo, meu primeiro namorado, meu primeiro homem, de tudo, assim. E aí, o que acontece? Até a gente chegar no amadurecimento, a gente vai passando por essas guerras. Então, por isso que eu digo que o casamento é superação. Sim. Não é conto de fada. Sim. É minha alma gêmea. Não existe esse negócio de alma gêmea. Existem pessoas desiguais. Sim. Que precisam se encaixar ali, né? Respeitar as diferenças. Respeitar. Acho que o respeito é tudo. E a cumplicidade e o companheirismo. Isso. Porque eu acho que a gente tem que ser companheiro, né? Parceiro, marido e mulher, mas parceiro mesmo, saber entender o outro, saber entender o dia que hoje eu não tenho nem vontade de olhar para a tua cara, então nem olha, né? Tudo bem, e está tudo bem, não é? Já acabou tudo. E hoje em dia não, as pessoas falam, não está dando certo, vamos separar. Não é assim, gente, não é assim, sabe por quê? Sabe onde reflete? Se tiver filho, é na pobre da criança, né? Porque as pessoas têm que saber, têm que tentar, sabe? Eu passo por isso, né? Eu vejo a separação lá do meu filho. Então eu vejo um para cá, outro para lá, a criança ali no meio, querendo que eles estejam juntos, sabe? É uma geração, é triste para a gente também. É triste, porque sofre todo mundo. Sim, é um luto, viu? É um luto. Mas, sabe, é a vida. Né, gente? É a vida, e a vida nossa, de todos nós, e dessas mulheres aqui, é transformar vidas. Elas estão transformando vidas com a palavra, tanto na psicologia, na terapia, porque terapia é muito bom, terapia é essencial. Hoje em dia, as pessoas precisam, e não é levar teu filho para a terapia, é você também fazer terapia.
Não é? Porque tem mania, meu filho precisa de terapia. Espera aí, vai lá também você e vai ver como é que você está. Não é? Se cuidar, né? Porque se eu não me cuido, como que eu vou cuidar? Se eu não estiver aberta ao escutar o meu filho, como que eu vou me escutar? Eu preciso ter esse trabalho também de autocuidado, porque se não for dessa forma, nós não conseguimos avançar. Não conseguimos avançar. Eu falo, há um tempo atrás, antes da pandemia, nós fizemos um trabalho ali no Bosque Mar, não sei se você lembra, que nós levamos no logo da camiseta, procure um ouvido que te ouça e não que finge te escutar. E nós queremos tanto essa escuta, como é que eu não levo essa escuta para o meu filho? Será que eu estou tão ocupada assim que eu não posso parar um minuto e dar atenção para o meu filho? Que talvez um dia eu desejei, inclusive, tê-lo, né? Fiz tantas coisas para que ele viesse ao mundo, e no momento que ele está, ou na primeira dificuldade, eu deixo ele sozinho. Então, nós precisamos rever esses conceitos dentro de nós também, né? E caminharmos. Caminharmos, né? E a gente, hoje, a gente reza junto, eu e meu marido. Por quê? Porque a gente cometeu todos esses erros que a Dani está falando, né? Eu e ele, acho que a gente cometeu mesmo todos esses erros na criação dos nossos filhos, querendo dar tudo aquilo que a gente não teve, tudo aquilo que faltou para a gente. Então, a gente trabalhou muito e se doou pouco para os filhos, né? E até tinha uma coisa diferente, porque o meu marido, ele falava que ele era contra a psicologia. Ele falava, psicólogo não resolve nada. Então, quer dizer, era mais um erro que a gente cometia, porque a gente nem ajudava e nem buscava ajuda, porque... Você tinha esse conhecimento? Tinha, mas trabalhava muito. Era aquela máquina de trabalhar, sabe? Que gostava, eu gosto, está no meu sangue, eu adoro trabalhar, viu? Adoro fazer isso aqui. Então, mas, assim, a gente, é bom que a gente tenha, que nem, olha, a bispa fala, a palavra de Deus, quando a gente buscar junto, ela é tão maior, sabe? Porque não adianta eu orar por você e só eu orar por você e você sabe? Você nem acreditar naquela oração. Ela ora, então eu vou deixar ela orar, porque ela está orando por mim. Aquele negócio, vocês oram por mim. Exatamente. É verdade, mas isso é muito importante. A gente precisa cada um fazer a sua parte. Sim, É fazer. Se nós cada um fazermos a nossa parte, tranquilo. A gente vai superando os obstáculos, né? É exatamente. Então, mas é isso, bispa, que realmente a fé, a companhia, tudo isso que você falou é o que a gente precisa, né? A espiritualidade, independente da igreja, da religião, independente, gente, busque Deus, porque Ele é um só, né? E Ele é por todos nós, né? Então, busque a palavra. Sabe? Busque a palavra, busque a palestra, busque. Não deixe, ajuda quem está orando por você. Sabe? Ajuda quem está orando por você. Acredita. Fica lá de joelhos e fala, não, ela está orando por mim, eu vou, no mínimo, honrar essa oração. No mínimo, eu vou agradecer por isso. O que falta muito no ser humano é gratidão. Não é? É gratidão. Então, a gente precisa. Hoje, eu estou tão agradecida por essas duas estarem aqui na minha pauta. Eu sou muito grata a vocês. Ela, esse bebezinho aqui, é menino ou menina? Menina, é uma menina, Isadora. Isadora, então, a Isadora logo vai estar aí. Não é? Promessa de Deus. Porque é a primeira filha. Não, conta para nós. Tem uma filha de 20, filha de 16. Não queria, né? Nossa! A gente já, não quero mais filho. O propósito era só 2. E Deus começou a falar que eu iria gerar novamente. Olha que coisa! E aí estamos aqui, para a glória de Deus, porque é a promessa do Senhor. 5 meses para a glória de Deus. Tá vendo? Nossa, lindo eu. Imagina, filha de 20 anos. Ai, que coisa. Essas mulheres, vou te falar, as mulheres de hoje em dia estão bem. E, doutora, a senhora estava falando também da questão do cérebro e intestino, que eu achei super interessante. Conta para a gente. Exatamente. Qual a ligação?
Às vezes as pessoas, elas não têm dimensão do quanto o nosso corpo ele responde, nós podemos ajudá-lo em toda essa dinâmica que nós estamos trazendo aqui. E o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Isso a nossa neurociências traz com muita propriedade. Então, o que sai de informação do cérebro para o intestino é 1%. E o que sai de informação do intestino para o nosso cérebro são 99%. Então, se nós cuidarmos muito mais daquilo que nós ingerimos, nós vamos ter uma saúde emocional muito mais equilibrada. E essas informações, muitas vezes, as pessoas não sabem. E dentro da busca da terapia, essas informações, pelo menos, eu trago isso para o meu paciente, orientando. Hoje não existe um paciente meu que chegue no consultório e eu não peça para ele ir em busca de um endócrino. Eu preciso que ele traga para mim resultados endógenos, para que eu possa entender como que está esse metabolismo. Porque, senão, eu vou estar aqui falando de questões emocionais, quando, na verdade, eu preciso ir ali intervir nas respostas que estão no metabolismo dele. Então, se esse metabolismo ele melhora, as condições emocionais também. Então, é um trabalho em conjunto. Quando eu estou aqui junto da bispa, e ela traz todas essas demandas que ela vivenciava dentro da igreja, e nós formamos essa grande parceria, que eu falo que foi o próprio Deus mesmo que nos uniu, porque é um amor muito grande que eu confesso que eu não imaginava mais vivenciar essa altura do campeonato, né? Tantas coisas que nós vamos vivenciando na vida, né? E nós trabalhamos também trazendo a espiritualidade. Então, essas mulheres que participam hoje da roda de mulheres, o trabalho de roda de casais, onde todos têm a possibilidade de trazer as suas demandas, as suas feridas, as suas dores, e termos esse trabalho em conjunto acontecendo, todos nós saímos ganhando, eles e nós também, porque aprendemos e vamos ali numa troca muito gostosa. Então, busquem ajuda. Não fiquem tristes sozinhos ou com suas demandas, né, sozinhos, porque existem possibilidades, sim. Ninguém quer tirar a vida. As pessoas querem acabar com a dor, não é com a vida. Então, que nós possamos... eu penso que não vai ter recurso que vai se esgotar, porque existe recurso para melhora, sim. E nós estamos falando do quê? De psicologia e espiritualidade. Então, tem saída, sim. Viu? Tem saída. Aliás, tudo na vida tem saída, não é? Verdade, tem saída, tem saída. Para Deus tudo tem saída. Né? E há um tempo determinado para todas as coisas. Então, que a gente venha buscar a direção certa. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vida eterna. Vida eterna. Agora, pastora, lá na sua igreja, quais os dias que vocês têm essa... Né? A gente tem uns cultos, né, que são... Terça-feira a gente tem uma oração, né, uma hora de oração. Né? Depois disso, tem um estudo da Palavra do Senhor. Quinta-feira nós temos culto também, às 19 horas, né? Sábado também às 19. E domingo nós temos os cultos também, que é às 18h30, culto com a família. Pertinho. E a roda de casais e a roda de mulheres é uma sexta-feira que a gente faz uma vez por mês, é intercalado na sexta-feira, nesses 4 semanas que tem no mês, né? E aí a gente faz numa sexta-feira, roda de mulheres, e na outra sexta-feira, roda com casais. Né? E o endereço, né, fica na... Eu ia perguntar onde é. A Dani está aqui, ó. Está aqui, ó. Mas o endereço da igreja, né, Aliança do Amor de Cristo, fica na Avenida Rio de Janeiro, né, número 886, na Vila Bremer. O ponto de referência é o cemitério vertical. Né, estamos do lado ali, para a glória de Deus, fácil de encontrar, e estamos lá, Jesus está lá, e nós estamos lá também para ajudar, né, naquilo que Deus nos levantou para ajudar cada um. Que maravilha. E a senhora, você, né, senhora, a única senhora que sou eu. Aliás, eu ia falar, e os maridos? Os maridos, eles participam bastante, Dani, para ajudar vocês nas... Participa. Meu esposo ele é um pouco mais tímido do que eu, imagina, né? Mas ele participa. Ficou um tempo sem poder participar, mas agora ele está super ativo naquilo que Deus coloca ali para ele fazer, ele está ali do meu lado. Quando não está, apoia. Igual nós estamos aqui, ele está lá apoiando de longe. Verdade. Né? Eu também, ele fica mais com o trabalho dentro da igreja, né? Juntamente de trazendo mais a palavra, aí a gente já tem esse ministério mais expandido aí, mais aberto aí, né? Mas todos com aquilo que Deus colocou sobre as mãos, né? Para a glória de Deus. Então tá, então suas considerações finais. Adorei receber vocês aqui. Olha, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, porque é muito bom falar de fé e é muito bom falar do ser humano. Eu sei porque eu convivo com o psicológico, né? Assim, eu tenho
meu marido que tem Alzheimer, tenho meu filho que tem depressão, né? Meu sogro tinha depressão, né, bem? Então, é muito difícil, né, para você entender a cabeça da pessoa e você respeitar. Porque não é nem entender, é respeitar o psicológico das pessoas. Então, se você tem alguém aí na sua casa, sabe, que esteja passando por isso, por favor, procura a terapia, procura a igreja, procura a fé. Procura a fé, diga não à depressão. E não brinca com isso, não é? E não brinca, porque realmente é sério, né? Sim, com certeza. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez com a Malvina e muito feliz de estar ao lado da Bispa Fabiana e que realmente tudo isso que a gente tem, né, podemos trazer aqui de uma maneira muito tranquila para vocês. Não deixem de buscar ajuda. Nós temos muitas ferramentas hoje de autocuidado. Como eu falei, o nosso próprio metabolismo pode nos ajudar, desde que nós nos ajudemos. Então, assim, que vocês busquem as saídas, as possibilidades. Casamento existe sim. Casamento, eu falo, é bênção do Senhor. Filhos são bênçãos do Senhor. E nós precisamos entender isso. E precisamos nos amar em primeiro lugar. Verdade, para poder ser amada. Verdade. Eu também quero agradecer muito por essa oportunidade, né? Uma honra te conhecer. Ouvia falar muito, né? A Dani sempre falou muito bem da senhora, né? Da sua família. E eu quero que o povo que está aí, né, nos assistindo, né, neste momento, que vocês venham entender o real propósito de tudo que foi pautado aqui, né? Você venha receber aí dentro da sua casa a presença do Senhor, do Espírito Santo, e que todo mal venha sair da tua casa, da tua mente, e você venha, né, para os caminhos do Senhor, que você venha ter fé, você venha dizer não à depressão, que você não venha ficar neste quadrado, mas que você venha gritar e sair para fora e buscar pela sua vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe. Amém, amém, né? Amém, olha, eu amei, viu? E amo vocês, adoro estar aí na tua casa, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje. Quero agradecer o Pérsia, que gravou aqui com a gente, né, Pérsia? O Neto, meu marido, que ficou aqui assistindo a nossa entrevista. E hoje, sabe onde nós estamos? Nós estamos aqui no 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Porque como a gente ia falar de psicologia e espiritualidade, daqui a pouco eu vou gravar, né, para um próximo programa com um bombeiro para a gente falar do suicídio e do trabalho deles também aqui, do bombeiro, que é muito bom. Então, meninas, obrigada, viu? Adorei. Viu? E um beijo no teu coração, até semana que vem, se Deus quiser. Fica com Deus.